Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 266. Estamos aí na reta final da temporada do plataforma, com convidados muito da hora, sempre trazendo pessoas de várias áreas e que são muito interessantes. E hoje eu estou aqui com o Binho Duarte, um cara que eu já tive a honra de dividir tela com ele no canal do Adriano Rosário. A gente já participou de um quadro lá sobre meias, né? Se eu não me engano, foi melhor meia, algo assim. E é um cara que eu já acompanho ali de longe, à distância, já há muito tempo. Sou muito fã dos comentários dele, sou muito fã do trabalho dele como um comentarista esportivo. E, Binho, pra quem não te conhece, mano, se apresente, fale quem você é e obrigado por ter aceitado o meu convite. Opa, Jonathan, tudo bom? Opa, pessoal, tá ouvindo aqui esse podcast. Me chamo Binho Duarte, comecei nessa área da comunicação há pouco tempo, né? Tô novo ainda na área, entrei em 2021, é um convite do Carlos Nascimento, fundador, junto com o Edu Oliveira e Regis Corrêa, do programa De Frente pro Gol. E aí entrei, comecei a investir na área, fiz cursos de radialista. Hoje não sou formado ainda em jornalismo, mas sou formado em radialista, então posso atuar na área. Participo hoje do canal De Frente pro Gol. Tenho no Instagram uma página chamada B de Bola, que a gente faz conteúdo, informações, curiosidades. Confesso que não tô conseguindo dar o máximo de atenção lá na página, mas por causa dos outros projetos também, hoje sou repórter /comentarista do Mosaico Esportivo, que é um canal daqui de Pernambuco. Então a gente tá tocando esses projetos aí, entrando nessa área, a cada vez mais aprendendo, né, se aprofundando. Foi muito legal também trabalhar com o Jonathan. O Adriano também me trouxe muitas oportunidades, né, muito conhecimento, me ensinou muito também dessa área, o Adriano Rosário. Então é um prazer estar aqui, um prazer conversar com você, um prazer falar da nossa história, falar do futebol. Isso aí é um orgulho, é muito bom e tô aprendendo cada vez mais a se comunicar melhor, a trocar essa ideia, principalmente sobre futebol, mas entre outros assuntos também, né? A gente gosta de falar, gosta de conversar. Comunicador gosta de comunicar muito, o Jonathan sabe disso, né? Gosta de falar muito. Então, a gente tá aprendendo aí aos poucos e evoluindo. Da hora. Mano, o Plataforma ele é um programa de bate-papo. Eu gosto sempre de usar esse termo porque não é entrevista e não é nenhum demérito a palavra ao termo entrevista, porque eu sou muito admirador de quem sabe fazer. Eu não sei fazer isso, não sei entrevistar pessoas, mas eu sei trocar ideia, né? Sei conversar. E foi um programa criado para ouvir histórias, né? Ouvir a história das pessoas. Eu gosto muito de ouvir, sou curioso pra caramba, gosto muito de ouvir as histórias das pessoas. Eu queria ouvir um pouco da tua, cara. Onde que você nasceu, como foi a infância, a adolescência e como surgiu o interesse por futebol, né? Você veio de berço ou se é algo que veio depois. Na medida que você for contando a sua história, se tiver alguma coisa que eu quero aprofundar, eu te interrompo e a gente aprofunda, beleza? Beleza. Eu moro em Paulista, morei minha vida toda em Paulista, mas na época que eu nasci, Paulista é uma cidade próxima à região metropolitana aqui de Recife, mas na época que eu nasci não tinha maternidade na cidade de Paulista. Hoje tá evoluindo, tá se tornando uma cidade maior, mas aí todo mundo que ia nascer ia pra Recife, no centro da cidade de Recife, né? Conhecido aí pra todo mundo aí fora de Pernambuco, e aí depois ia pra Paulista, Jaboatão, Olinda, o pessoal Abreu Lima, Igaraçu, que são cidades próximas a Recife. Mas aí, nasci no Recife, morei minha vida toda em Paulista, na mesma casa, na mesma rua, com os mesmos amigos, né, jogando bola na rua. O interesse, assim, pelo futebol surgiu muito, acho que veio do meu pai, apesar que meu pai, assim, ele curte futebol, mas não é tão maluco, apaixonado feito eu, né, ele torce pro Santa Cruz, é doente pelo Santa Cruz, não é, assim, ao total o futebol, né, é o Santa Cruz, a paixão, e aí, tanto que minha mãe, quando vai revelar pro meu pai que tá grávida, ela pega uma camisa do Santa Cruz, pequenininha, né, de bebê, e entrega pra ele, pra dar a surpresa, pra avisar que ele ia ser pai. Então, ser pai novamente, né, porque ele já tinha uma filha, minha irmã também, que é tricolor também. E aí, já nasce assim, né, e tanto que é uma coisa que me contaram, né, obviamente que eu não sei porque eu era bebê, mas assim, aqui no bairro que eu moro Jardim Paulista Alto, e aí é muito próximo ao bairro de Miroeira e Jardim Baixo, que são bairros quase primos, assim, vizinhos, né? São todo mundo que se conhece, todo mundo aqui, todo mundo transita um pelo outro aqui. Tanto que meu pai é de Miroeira, minha mãe é de Jardim Alto, e sempre um vai pra todo canto. Agora, meu pai veio pra Jardim Alto por causa da mãe, da minha mãe, né? Mas a gente vive em Miroeira também. E aí, quando eu tô passando em Miroeira, tem uma estação de energia, aqui, aquelas torres grandona, e aí e nos fios tem umas bolas laranja, né? Não sei se tem aí também, pra sinalizar pros aviões, né? Pra não acontecer um acidente pronto. E aí, eu passei assim, pequenininho, no carro, aí eu olhei assim e falei, bola foi minha primeira palavra. Então, já desde pequeno, já teve esse gosto pro futebol. E aí, assim, era aquele gosto de quem gosta de menino que gosta de jogar bola, né? Era o dia todo jogando bola, quando não tava em aula, né? Chegava da escola, já ia jogar bola. Às vezes, minha mãe tinha que brigar muito pra poder estudar ao invés de jogar, né? Se deixasse, eu ficava o dia todinho. Nas férias, até a galera que gosta mais de empinar pipa, acho que é pipa aí também, né? Papagaio, que a gente fala aqui. Às
vezes eu pegava a lata da pipa, da linha, enrolava no cesto de lixo que tem aqui, ia jogar bola, deixava a pipa lá, se viesse alguém, pegava a pipa rapidinho, ia, não sei como é que fala aí, a gente fala aqui toque, né? Quando vem uma pipa, você vai brigar com a outra aqui. E aí o foco era jogar bola, e deixava o dia todinho. Então, já veio essa paixão. E aí em 2010, 2011, quando eu não sei como é, eu sou de 2002, né? Então em 2010 já tava um pouco mais de noção, 2011, me apaixonei por futebol também, assim, assistir, acompanhar, muito por causa de Ronaldinho, de Messi, mas eu confesso que foi muito mais por causa do Neymar. Eu sei que muita gente não gosta, mas o Neymar, 2011, 2012 ali, tem uma memória muito afetiva, assim, pra mim, de infância, de ver aquele menino brilhando, e eu gostava muito. Confesso que às vezes até aquele negócio de menino, né? Não, isso aí eu sei fazer, mas eu não sabia não, né? Era um negócio absurdo. E depois, em 2015, curto muito Barcelona, né? Comecei também a acompanhar o Barcelona por causa dos dois, do Messi e do Neymar. E aí, 2015, quando ganha a Champions, acho que depois do 6-1 ali, a virada do Barcelona sobre o PSG, aí foi que meu coração mesmo se apaixonou pelo futebol, e de lá pra cá, não se deixar, eu assisto todos os jogos, curto muito futebol, acompanhar. Estudei aqui em Paulista também, né? Sempre com uma escola próxima, mais ou menos uns 20 minutos de carro, talvez. Não, acho que menos, aqui perto. E sempre estudei também na mesma escola. Terminei em 2019. Em 2020 comecei a faculdade de Educação Física. Muito por isso, né? Porque eu queria trabalhar no futebol. Não consegui me tornar jogador, né? Talvez em 2017 abandonei já o sonho. Já vi que não tinha mais condições. Muito também por causa do condicionamento físico, né? Fui relaxando com essa parte. E aí, quando eu vi, já era tarde. Não me preocupei. Achei que era só saber jogar e ajudar. Mas também não sou nenhum... Calma, não sou também nenhum Neymar, não. Eu sabia jogar uma bolinha aqui, mas acho que também me atrapalhou muito essa questão física. Então, depois fui correr atrás de prejuízo, não dava mais tempo. Cheguei até treinar no Santa Cruz, já mais velho. No Náutico eu treinei muito, muito novo, né? Aquele negócio de escolinha mesmo, de você paga e treina lá, né? Mas no Santa foi já mais velho, no futsal. Achei que ia, depois eu vi que não tava dando, tudinho. Tava ficando muito corrido também, tudo aqui é muito distante. Você morar em Paulista é ruim, é isso, porque você tem uma distância muito maior pra Recife, você passa, não que seja desculpa, né? Todo mundo, tem gente que consegue, tem gente que conseguiria fazer isso. Era 2 horas mais ou menos de ônibus, ou às vezes mais. Era uma coisa que dava pra fazer, obviamente, mas foi por outros motivos, não foi por causa da questão da distância. Então aí vi que não ia dar, mas eu queria trabalhar no futebol. 2020 começa a faculdade de Educação Física e logo vem a pandemia, né? Então comecei em 2020 em fevereiro, acho que em abril para, né, as aulas. A gente pensou, não, vai ser umas 2 semanas sem aula aí, depois a gente volta. Não voltou, veio a aula online. Nesse período da pandemia surge o convite do Carlos Nascimento, já quando eu tava diminuindo mais, né, de participar na rádio. Tanto que os 2 primeiros programas lá na rádio Tropical FM, eu fiz de casa, né, com o pessoal lá no estúdio, ainda por causa desse receio de voltando aí da pandemia, mas depois comecei a ir pro estúdio e comecei a trabalhar na área, me apaixonei pela área, porque comecei querendo fazer educação física para trabalhar com futebol, mas vi que não me agradou muito o curso de educação física, não gostei tanto do curso em si, vi que não era o que eu queria. Sei que o curso pra você ser técnico aqui no futebol é muito caro, são coisas bem complicadas, inclusive a gente tem uma carência hoje de técnico, muito pela esse descaso com a formação de técnicos no Brasil. Acho que até poderia ser um curso mais focado em técnico, né? Acho que o curso de educação física você faz 6 meses de futebol e futsal em conjunto, tá? Futebol e futsal, e bem pouco mesmo, são pouquíssimas aulas, você aprende pouquíssimas coisas, né? Por isso que muitas vezes técnicos, você tem o currículo, mas não tem capacidade para se tornar um técnico, porque você precisa também fazer o curso da CBF, que é lá para 7 mil e pouco reais e mais, né? E só o começo, né? Você tem vários cursos que você faz, cada licença que você faz é um nível, é um preço, vai subir nesse preço. E eu vi que eu não gostei tanto, né? Acho que poderia ter sido fazer isso de uma forma melhor. Não gostei da área da educação física. Vi que também profissão de técnico é muito estressante, né? E eu acho que eu ia perder o prazer pelo futebol. Fiquei com esse receio. E fui pro jornalismo também com um receio que me persegue, que seria ter que deixar de torcer pro meu time. Graças a Deus, hoje eu acho que tá na nossa comunicação esportiva, isso tá mudando. Aqui em Pernambuco ainda tem um problema, ainda se tem um preconceito com quem revela time, ainda se tem um receio, né? Até pela violência também de você encontrar torcedores mal intencionados no estádio e querer fazer alguma coisa, né? Então você tem esse receio de revelar seu clube. Mas eu sempre revelei, né? Comecei no De Frente pro Gol pra ser setorista / torcedor, né? O De Frente pro Gol tem esse lema de torcedor para torcedor. Inclusive, o Jonathan tá convidado também, quiser participar lá, é uma resenha muito boa. Então a gente tinha essa intenção de ser para torcedor. E aí comecei como torcedor, não tinha como mais esconder, eu revelo meu time sem problemas, mas ainda tem esse preconceito aqui de você falar seu time. Mas não perdi esse prazer, continuo torcendo, inclusive
Sentimento, me emocionei muito aí com o meu time, então continua sendo um prazer. Essa é mais ou menos aí minha história, minha trajetória na vida e na comunicação esportiva, né? Uhum. Da hora. Mas você ainda mora em Paulista ou você mora em Recife hoje? Até hoje, na mesma casa, na mesma rua, mesmo Da vizinho. hora. Mudou alguns aqui, mas na mesmo lugar mesmo. Da hora. Eu tenho uma dúvida bastante pertinente. A gente fala muito sobre o torcedor misto, né? Até uma discussão aí no Nordeste. E no Norte também é uma questão, né? Eu sou do Acre, então é uma questão também aqui pra gente da região Norte. Menos pra quem é do Pará, né? Porque o Remo e Paysandu é muito forte, é muito grande. Acre, Rondônia, Amazonas. Até mesmo no próprio Pará, quando a gente vai pro interior do Pará, tem muitos torcedores lá que não torcem pra Remo e Paysandu. No interior de Pernambuco é muito forte. Eu sei que em Recife é muito forte as pessoas torcerem para Sport, Santa Cruz e Náutico. Mas assim, mais pro interior, é muito comum ainda, tem muito torcedor misto? Tem. Aqui em Recife também tem, né? No centro mesmo. A gente vê aqui alguns torcedores. Ontem o Corinthians veio jogar aqui contra o Sport. Teve que abrir outro setor porque a quantidade de torcedor foi gigantesca do Corinthians, né? Obviamente que tem o torcedor do Santa também querendo assistir o jogo, querendo tirar onda com o Sport, né? Mas tem muitos mistos também. No interior, costumo dizer que também tem time pra torcer, só que também ainda você tem uma influência muito grande da TV, né? Em épocas passadas, só o pessoal, pelas condições, não só tinha TV aberta, e aí só passava jogo de Flamengo, Vasco, Corinthians. E aí tem muita gente que torce pros times do Rio, do eixo Rio-São Paulo, né? Mas tem muito time aqui, em Caruaru, por exemplo, não chega a ser muito para longe, né? Mas já é considerado agreste. Tem um Central, que é muito forte. O Central tem uma torcida muito grande. Quando tem jogo do Santa Cruz e Central lá no Lacerdão, lá em Caruaru, inclusive o torcedor do Santa vai bastante. Tive no último agora. Tem muito torcedor, uma torcida muito forte, uma torcida organizada. Todo mundo, a cidade para. Todo mundo de preto e branco lá, que é as cores do Central. Em Salgueiro, tem o Salgueiro. Eu acho que vocês conhecem também. O Salgueiro é um time muito tradicional. Infelizmente vive um momento desastroso. Não sabe nem pra onde vai, né? Se vai jogar, qual divisão vai jogar. Tinha caído pra terceira. Talvez não vá jogar a terceira divisão, que eu falo do Pernambucano, né? Do estadual. Sim. Então, o Central, inclusive, caiu também esse ano. Aí pra segunda, apesar de ter feito uma boa campanha na Série D, o time que começou a primeira fase foi horrível, assim. Caiu pra segunda. Não tá... talvez não consiga, por questão financeira, não consiga nem disputar a segunda divisão. Falta esse investimento. Mas tem torcida tem, mas você ainda vê um grande número de mistos, né? Isso, inclusive, isso é uma polêmica grande. Aqui tem uma briga dos influenciadores, dos jornalistas, muito grande contra essas pessoas, né? Que torcem pra dois times, que torcem pra Flamengo, Sport, principalmente Flamengo e Sport, pela rivalidade, né? Então, às vezes você vê aqui o torcedor do Sport, o cara fala, não, eu torço pro Flamengo também. Muitos consideram um absurdo. E aí, se pega muito no pé, tira muita onda também, né? O pessoal na rede social gosta de tirar onda com os mistos, né? Tanto que no Sport tem uma imagem que meus amigos rubro-negros postam bastante quando tem jogo contra Corinthians ou contra Flamengo. Um jogo, acho que foi contra o Flamengo. É isso mesmo, Flamengo. O Sport colocou uma faixa em uma das saídas de emergência, uma seta direcionada à torcida visitante, a vergonha do Nordeste, né? Chamando esses torcedores mistos, né? De a vergonha do Nordeste. Então, você tem essa mini guerra aqui entre pernambucanos e mistos, né? Não que os mistos daqui não sejam pernambucanos, mas eu acho que tem essa briguinha. Eu acho que tá diminuindo. Acho que tá sendo combatido, assim, né? Não que seja um mal que se precisa ser combatido, mas que a gente sabe que foi por causa da influência. E a gente quer que o torcedor pernambucano torça pro Santa, pro Sport, pro Náutico. Agora tá vindo o Retrô. Tem os times dos interiores, de Caruaru, do Central, de Caruaru, o Salgueiro, o Porto, o Belo Jardim. Então tem time pra torcer. Você tem que... É uma briga que se tem pra que cada vez mais pernambucanos torçam pro futebol pernambucano. E eu acho que em relação aos outros estados do Nordeste, a gente tá à frente, tá? Até Bahia, que tem muito torcedor também, que tem dois times grandes, Fortaleza, mas ainda o Pernambuco, com o Santos, Sport Náutico, ainda tá na frente. Principalmente em Paraíba e Natal. Paraíba e Natal, você anda lá, é muito torcedor do Flamengo, do Vasco, do Corinthians. Principalmente esses três, né? Não, e eu que tô aqui do outro lado do país, eu sinto isso, eu vejo isso. Eu não sei se também é porque eu acompanho, né, alguns canais de Pernambuco, gosto muito do Santa Cruz, gosto muito do Náutico também, então eu acompanho até por torcer para um time que jogou contra o Náutico, né? O Atlético Acreano, na época que estava na Série C, jogou contra o Náutico, ganhamos. E então
É algo que... Só que assim, ao mesmo tempo, cara, eu entendo a revolta e inclusive eu trabalho numa empresa onde eu sou o único nortista lá. Não só acreano, eu sou o único nortista lá na empresa, né? Todo mundo é de São Paulo, Rio, Pernambuco, tem amigos de Pernambuco que trabalham lá, Minas, eu acho que na minha área são esses estados, assim. E uma brincadeira que eles sempre fazem comigo, além, obviamente, da piada do Acre, né? Do Acre existe, pai e tal, é sobre eu torcer pro São Paulo Futebol Clube. E eu falo, cara, e eu tenho que explicar, né? Eu falei, cara, vocês são de São Paulo, pô, vocês obrigatoriamente tem que torcer pra algum time daí. Tá tudo aí. Aí meus amigos do Rio, pô, tu é do Rio, tem que torcer pra algum time, nem que seja o América, nem que seja o Bangu, mas tem que torcer pro time do Rio, porque vocês têm tudo aí. Pô, eu sou do Acre, até 1980 o futebol do Acre era amador. A gente não tem cultura de estádio, a gente não tem, sabe? Tem o Rio Branco que é muito grande, né? O próprio Atlético Acreano, que é um time de bairro, inclusive, que é o time que eu torço, né? Então, assim, eu torço pro São Paulo Futebol Clube. Já aconteceu nesse ano, por exemplo, o Atlético tá jogando na Série B do estadual, né? Tava tendo o jogo do São Paulo na TV, mas eu tava no estádio vendo o Galo. Nem acompanhei pelo celular nem nada. Eu tava no estádio vendo o Galo jogar. Então, assim, eu torço pra alguns times. Eu não posso ser demagogo aqui e dizer que eu torço pra todos os times igual. Não, São Paulo Futebol Clube é o primeiro dos primeiros. Tá no topo dos topos, é o time da minha infância. Mas eu torço pra Barcelona, torço pra Everton, torço pra Fiorentina e torço pra Atlético Acreano de igual forma. Só que aí tem um porém, né? Nessa coisa toda. O único time dos times que eu torço, que eu posso cobrar, que eu posso sentir, que eu posso comemorar, que eu posso exigir, que eu posso vibrar, é o Atlético Acreano. Infelizmente, eu não posso ir pro Morumbi todo final de semana, eu não posso estar no meio da Independente todo final de semana, eu não posso ser sócio torcedor, eu não posso vibrar, eu não posso ver um título paulista sequer, porque eu moro no Acre. Mas eu posso ver o Galo subir de divisão, eu posso ver o Galo sendo campeão estadual, eu posso ver a diretoria do Galo sendo trocada, eu posso ver o técnico do Galo sendo substituído, quem são os jogadores, eu posso trocar ideia com os jogadores de perto, eu posso entrevistar esses jogadores, inclusive. Então, assim, é uma relação diferente. E eu acho importante, falando propriamente de Pernambuco, que tem 3 times muito grandes, ter essa campanha, digamos assim, né? Para novos. Para que tenha novos torcedores, né? Crianças, adolescentes, pai e tal, torcer para esses times. Agora, para quem já é velho, cara, não tem o que fazer, mano. O cara não repassou a vida toda torcendo pro time fora do eixo, do eixo, Exato, na verdade. exato. Você não pode chegar para um torcedor lá vamos supor, lá de Salgueiro, Petrolina, que é bem distante mesmo, e falar para ele não torcer um torcedor de 60 anos, 70, por aí. Falar, não, isso é errado, você pro Flamengo, que vergonha, não sei o quê. Eu acho que tem que ter um cuidado com isso, né? Acho que você também não pode exagerar. Obviamente que é legal a campanha e você pegar com os mais novos, principalmente esses influenciadores que faz conteúdo pra galera mais jovem, né? Sim. Influenciar que eles comecem a torcer pra cá, pra futebol pernambucano. E isso aí também teve a influência da TV, hoje tem uma influência por causa da situação dos clubes pernambucanos, tanto que a gente fala aqui, né, que o cara torcer pro Santa Cruz, começar a torcer pro Santa Cruz agora, né, agora não, que esse ano foi diferente, mas nos últimos anos, o cara tem que ser louco mesmo, né, tem que ser apaixonado, tem que ser uma paixão que passa de pai pra filho, de mãe pra filho, acontece, né, isso, mas assim, ainda tem uma geração que vem torcendo pra isso, mas eu acho que é importante você conversar, ensinar, mostrar, passar na TV aberta, jogo do Sport, jogo do Santa, jogo do Náutico, os pais colocar, influenciar, dar camisa logo cedo, para que se crie esse vínculo. Eu acho muito importante, porque, como você disse, né, você não pode ir pro jogo do São Paulo, você vai conseguir um dia aí pegar um avião e ir, ou talvez se você for ter uma oportunidade de trabalhar lá, mas sua vida, sua infância foi aí, e você conseguiu ver o Atlético, né, o Acreano. E a minha foi isso, né, e eu acho que assim, não que eu não queria ter visto, mas eu tinha que estar lá no estádio com meu pai, e criou esse vínculo. Hoje eu sou completamente apaixonado. Eu costumo dizer que eu gosto muito do Santos, e por causa dessa influência de 2011, que foi a época que eu comecei a acompanhar futebol, não tinha como você não assistir aquele Santos dos meninos da Vila, de Ganso, Neymar, Robinho, Diego, em outra época. Então, uma influência muito grande, né? Então, eu gostava de assistir. Passava na TV. O Campeonato Pernambucano passava na TV aberta, né? Até abril. Mas o resto do ano, os jogos de quarta-feira e domingo, era jogo do Santos. Sim. Então, não tem como você não criar esse vínculo. E aí eu tenho um vínculo com o Santos. Eu gosto do Santos. Mas, assim, eu não consigo comparar por exemplo, a paixão que eu tenho pelo Santos. Não tem, talvez isso por ir pro estádio, de sentir, de ver a torcida, de sentir isso, né? De você sair na rua, ter muita gente com a camisa do Santa, você vai dia de jogo no Arruda, ou na Arena também, tá jogando na Arena hoje. O clima é diferente na cidade. Então, ter clubes também de massa
ajuda. E se o time tivesse uma condição melhor, ajudaria mais ainda de que os novos torcedores, Sim. e aí é uma crítica que eu sempre faço aqui à Federação Pernambucana, a falta de apoio e tudo, se tivesse clubes numa condição melhor, com certeza mais torcedores tricolores, rubro-negros, alvirrubros, surgiria, né? Então, é uma questão histórica, é uma questão de fase de clube, de tradição também. Às vezes aqui eu tenho um conhecido meu que ele torce pro Flamengo e só pro Flamengo. Mas é porque ele tem uma ligação com o Rio de Janeiro. Ele veio de lá, mesmo que cresceu aqui a adolescência, a infância dele foi no Rio, ele é carioca. E aí o pessoal, tu é misto, não sei o quê. E aí, tu vai pro estádio quando? Tem até isso, né? A crítica geralmente é, o torcedor do Flamengo fala, e quantos títulos tu ganhou? Aí o outro pergunta, e quantos títulos tu viu no estádio? Eu pelo menos vi meu time jogando no estádio, ganhar títulos. E o torcedor hoje que é misto não conseguiu ver esse título. Então, a situação assim, eu acho importante você ter seu time aqui, é fundamental, né? Você torcer pro seu time do seu estado. Mas se você gosta, acompanha, é legal. Acho que é legal você ter um carinho. Eu não sei se torcer igualmente, né? É difícil. Eu mesmo não consigo lidar isso. Eu não consigo torcer pro Santos da mesma forma que eu torço pro Santa Cruz. Mas eu gosto. Então eu não vejo problema não. E eu entendo que é uma questão histórica, que com o tempo vai cada vez mais. Acho que aqui em Pernambuco tá mudando, aí na Paraíba vai mudar, tal. Acho que o Norte ainda também, pela situação de times hoje, né? A gente vê... Acho que tirando o Pará, você vê poucos times assim no cenário. A gente não tem nenhum time do Norte na primeira divisão, né? Acho que na segunda tem algum. Só o Remo e o Paysandu, né? E o Amazonas. Só que, também, infelizmente, eu acho que vai cair os dois, né? Amazonas e Paysandu. Estão ali beirando com um rebaixamento. Então, isso influencia também, né? Então, até a questão também do... Hoje a gente vê muitos garotos com a camisa do City, com a camisa do Baço, do Real. Essa questão de torcer para time internacional. Cara, eu gosto também. É um futebol diferente, é uma coisa diferente. Desde que, por exemplo, você falou, né? Não vou deixar de ir pro Arruda porque o Barcelona tá jogando. Não vou deixar de ir pro Arruda porque o Santos tá jogando. É coisa que exige tempo. O pessoal às vezes gosta de acelerar, gosta de pegar no pé. Mas é uma coisa que com o tempo, cada vez mais a gente vai ter pernambucanos torcendo pro futebol pernambucano, acriano torcendo pro futebol acriano, paraibano torcendo pro futebol paraibano. Isso vai com o tempo melhorar e tomara, né? Tomara que cada vez mais a gente esteja esse futebol brasileiro seja bem distribuído. Não só na região sul, sudeste ali, mas como o norte já tá hoje, a gente vê o Bahia hoje, bate de frente com qualquer time do Brasil. E cada vez mais que isso for surgindo, melhorando no norte, tem um time também que bate de frente, isso vai melhorar com o tempo. E isso é muito diferente também, cara. O lance de cultura de estádio, que é o que a gente tá falando, eu tenho um amigo, um dos meus grandes amigos, né, o Jameson, ele só torce pro Rio Branco, ele não torce pra nenhum time fora do Acre. Só que assim, o Jameson é filho de jogador, né, ele é filho do Testinha, né, um grande jogador acreano, jogou na Europa, enfim, é um grande jogador acreano que a gente tem aqui, que eu sou fã, inclusive, meu sonho era trazer ele aqui no podcast, mas ele é um cara reservado, não gosta de dar entrevista, eu sou amigo do filho dele, nem o filho dele conseguiu convencer ele pra me dar uma entrevista, mas assim, é outra realidade, é outra coisa, o cara cresceu indo pro estádio, cresceu vendo o pai jogar, cresceu vendo o pai dele é o ídolo do Rio Branco Futebol Clube, então não tem como ele não ser, ele tá envolvido, ele tá imerso com aquilo ali, e eu vejo isso muito hoje quando eu vou pros jogos na arena, ver o Galo jogar, ou no Florestão mesmo, tá em reforma agora, né, mas quando eu vou pra arena ver o Galo jogar, eu vejo as crianças lá, tipo, os pais levando as crianças com camisa do Galo, aí tem a organizada também, né, que faz barulho, então a criança já fica empolgada duplamente, né, em ver um time e ver também o barulho que a torcida faz. E aí as músicas, tudo isso vai criando um ambiente de estádio e tipo assim, cara, sendo bem real mesmo, é muito bom ver o time no estádio, é muito, muito bom torcer no estádio, sabe? Tipo, é algo, se as pessoas daqui soubessem o sentimento que elas iriam mais, né? Só que é isso que você falou e eu concordo plenamente, cara, é falta de incentivo, entendeu? É muita falta de... E isso também, né? Os times também não estão numa situação muito favorável. Só vai realmente quem é torcedor, né? Só vai realmente quem ama a parada, porque é 20 conto o ingresso, aí tem o Uber que você paga se você não tiver carro, que é o meu caso, mas se você tiver carro, é gasolina, é estacionamento, o horário também, é muito quente em Rio Branco. Aí chega lá e tem que comprar água, aí compra cerveja, que aqui é permitido tomar cerveja no estádio. Enfim, cara, são muitas complexidades. Às vezes o cara prefere abrir mão disso e agora passa no YouTube os jogos e vê no YouTube o jogo do que pro estádio.
teve uma campanha agora, nesse último campeonato criando agora, teve a Gazeta, que é a filial da Rede Record, transmitiu os jogos, né? A própria transmissão fazia a campanha de que, e de fato parece, né? Eu não tenho números, não tenho dados, mas parece que realmente funcionou, porque a gente tá vendo agora a segunda divisão do estadual tendo uma boa marca de público, que há tempos não tinha. Então, eu mesmo fiquei assustado quando eu fui ver o jogo do Galo, eu acho que foi o segundo jogo do Galo, foi contra o Andirá, tinha muito torcedor lá. E isso me deixa muito alegre, cara, me deixa muito feliz. É importante que a situação colabore, né? Às vezes falta motivo, uma razão para o torcedor torcer. Eu sei que boa parte do torcedor não tem razão. É a paixão mesmo que vem de geração, mas assim, você convencer outras pessoas a torcer, um garoto que não teve a influência do pai forte ou da mãe forte levando pro estádio, qual é o motivo que ele vai ter pra torcer pro Santa Cruz? Não vai ter, porque o time passou anos de crise, ficou sem divisão, então como é que ele vai criar esse vínculo sem ser algo de pai pra filho, de mãe pra filho, ser algo geracional? Muito difícil. Então, e você falou da distância, também aqui em Pernambuco hoje o Santa Cruz jogando na Arena, pra quem sai de Recife é 20 km, mais de 20 km, pra quem sai de Paulista é quase 40 quilômetros, né? A gente sai aqui todo jogo agora que o Santa Cruz tá jogando na Arena, o Náutico jogou uma época lá, o Sport jogou também, agora recente, né, ano passado. Então você viaja quilômetros pra poder ver seu time, chega lá, o estacionamento é R$30, você pega um trânsito absurdo pra sair da Arena, pra chegar e sair da Arena. O jogo do Santa e Maranhão, o jogo acabou de 9h30, eu cheguei em casa, era quase 1h da manhã, porque não tinha... Você não consegue sair, simplesmente fica travado o trânsito. E aí é uma questão de gestão da arena, que aqui inclusive é uma polêmica muito grande. A forma como foi feita essa arena, aonde foi feita, a forma como foi planejada. Mas tudo isso afasta, né? Mas é legal que hoje a gente viu o Náutico lotando o estádio. O Sport, mesmo na situação, ontem lotou o estádio. O Santa sempre lotou, independente de fase. Então, você vê que é algo ainda que consegue aqui em Pernambuco se passar. Nos outros estados, também eu vejo na Bahia, vejo isso na Paraíba até tem, tá? Também. É porque na Paraíba tem muito, acho que em Natal também. Mas você vê Natal, tem uma torcida apaixonada, pô. Do ABC, do América, a gente viu agora Santa América, foram 2 festas lindas. Na Paraíba eu costumo falar da Paraíba porque tem esse problema de muitos flamenguistas. E não que seja um problema, mas que acaba tendo mais flamenguistas do que torcedor. Se fosse ambos, né? Torcedor do Belo e do Flamengo, do Campinense do Flamengo. Mas muitos só torcem pro Flamengo. E aí sua torcida, a torcida do Belo, às vezes, do Campinense, fica defasada, né? Fica assim, vazia às vezes o estádio. Então isso é algo ruim pro futebol, que é bom que esteja também um estádio lotado. Isso aí, um garoto entra no Arruda e vê o estádio pulsando, preto, branco e vermelho, perdão, a ordem influencia, tá? Vermelho, branco e preto é o São Paulo. Preto, branco e vermelho, pulsando, festa, tudo que pode pra deixar mosaico, tudo que pode deixar mais colorido, isso bate no coração da criança e ele começa também a se apaixonar mais ainda. Da hora. Inclusive uma situação que eu esqueci de comentar, que eu achei engraçado, o último jogo que eu fui ver do Galo, a organizada tava lá e aí tinha um cara com a camisa do Flamengo, né? Aí o cara pegou e falou assim, o jogo do Flamengo é amanhã. Cara, o jogo do Flamengo é amanhã, hoje é o do Galo. Aqui nem pode, tá? Pra quem não sabe, Atlético Acreano é Galo também, Galo Carijó. Não pode aí? Não deixa entrar? Porque se você entra com a camisa do Flamengo, você vai, infelizmente, você vai apanhar. Porque talvez nem entre, né? Mas se vê na rua, você vai... Tem alguns casos que é aceitável. A torcida do Atlético Mineiro, aqui anda tranquilo, né? Mas aí é pela questão da organizada, né? É muito mais pela questão das alianças entre a organizada do que realmente o clube. Você vê aqui torcedor do América de Natal, torcedor do Atlético Mineiro, torcedor do CSA, do Bahia, anda tranquilamente aqui com a gente. Lá no Sport, o torcedor de São Paulo anda tranquilamente. Cuidado pra não ser confundido com a camisa do Santa. Mas se eles verem que é de São Paulo, vai ser tranquilo. É porque as cores confundem muito, né? Então é melhor você ir com a camisa do São Paulo amarela, que acho que teve o amarelo de Rogério Ceni, né? Ou outra cor. Mas a branca tradicional ali é complicado porque você pode ser confundido com o tricolor do torcedor do Santa. Mas é aceitável pela aliança. No Náutico tem outros, acho que o Náutico, até com o Flamengo, o Náutico tem aliança. Então isso é muito dito pelas organizadas. Quem vai entrar com qual camisa, quem diz é a organizada. Se você for entrar com a camisa do Flamengo aqui, você não entra. No jogo do Sport com a camisa do Flamengo, você não entra. Então até com camisa de europeu, você fica meio também, o pessoal vai olhar feio, né? Não vai mexer, mas vai olhar feio, porque sabe que você... talvez não seja um torcedor mesmo, e aí tem muito isso, né? Às vezes tem torcedor do Santa para jogo do Sport, infiltrado, aí o pessoal já tá muito... Depois do Santos e Sport aqui, e muita gente aqui, foi uma briga para comprar ingresso por causa do Santos, Neymar, tudinho agora, recentemente. Então
ficaram muita gente postando, inclusive o pessoal da organizada, Puxador, o presidente da organizada do esporte, a jovem, postando que se encontrasse alguém sem camisa do esporte, camisa neutra, ia interrogar e ia fazer perguntas sobre o esporte, cantar hino, cantar a música da organizada, e se não soubesse, aí sabe lá o que eles iam fazer, porque eles ameaçaram muita gente com essa questão de pessoas que estavam indo só pra ver o Neymar, só pra ver o Santos, e isso é um problema. Eles até falaram, quer ir? Vá pra visitantes, né? Se tô visitante. Mas como teve muita gente, até tricolor, alvirrubro, e rubro-negro que comprou no ingresso do Santos, na visitante, lotou, e aí o pessoal começou a comprar dentro do esporte. E aí houve esse problema também, né? É uma coisa que não se aceita muito ter misto na torcida. Você vê que o cara não sabe cantar uma música, o pessoal já fica... E aí, tu é realmente de fora? No jogo do Santos eu tava perto de um rapaz que era do Japão, falava português, tava aprendendo, mas assim, ele tava com a camisa santa. Mas às vezes você vê tem um carioca lá, que veio, tá passando, não tem camisa, não quis comprar camisa, tá lá, não tem problema nenhum. Aí se ele vê que o cara é daqui e torce pra fora, ou não vão bater, mas vão expulsar ele do estádio. Isso é ruim, né, cara? Isso eu acho, de fato, muito paia, assim. Teve o último clássico, né, do Sport Santa, aquela repercussão que teve, aquelas brigas que teve. Eu fico muito triste com tudo aquilo ali, porque, como eu falei, né, eu admiro muito o futebol de Pernambuco, do Nordeste no geral, mas mais especificamente do Pernambuco, né? Eu fui uma criança que via a Batalha dos Aflitos, então isso ficou marcado na minha cabeça de forma muito genuína. Então eu cresci admirando muito o futebol do Nordeste e também por essa semelhança que tem entre o Nordeste e o Norte do Brasil, né? A própria história do Acre foi construída por muitos nordestinos. Então a gente tem uma certa relação de ser fora do eixo, enfim. Então eu acho muito legal. Então ver essas cenas, ver esse tipo de atitude. E é engraçado, cara, porque isso é uma coisa que pra gente é nesse ponto eu acho legal o Acre ser do jeito que é em relação ao futebol, porque nesse ponto pra gente é muito tranquilo, sabe? Tipo assim, teve uma situação pontual na época que o Atlético tava na Série C, chegava torcedor do Rio Branco, eu acho que eu nunca fui ainda pra um clássico de Atlético Rio Branco, pra ver como é que é a rivalidade no estádio, mas quando apela assim pra extremo eu acho paia, velho, eu acho ruim, tem gente que romantiza, né? Nossa, River e Boca, olha essa rivalidade, aí vai pra Fenerbahçe e Galatasaray, onde tem aquela gente que romantiza muito essa rivalidade mais violenta, que vai pra violência. Eu acho ruim, cara, nunca gostei, eu acho que não acrescenta em nada. Eu lembro muito claramente uma reportagem do Linha Direta, eu era criança, cara, isso me traumatizou de uma forma muito grande. O Linha Direta, pra quem não sabe, era um programa que tinha na quinta-feira após a Grande Família, né, que ótimo time, né, você tá ali se divertindo com a Grande Família, acaba em Linha Direta, no ótimo time da Globo. E aí teve uma reportagem sobre isso, brigas de torcidas organizadas, onde eles faziam uma simulação, ou seja, atores, né, e contavam relatos reais, histórias reais de brigas de torcida organizada. E desde aquele momento ali eu falei, cara, isso é paia, o futebol é legal, mas isso aqui é muito ruim, isso aqui não dá. E de fato eu não consigo, tipo, entender, assim, porque o que gera você não conseguir conviver no mesmo ambiente com um torcedor rival só porque ele é torcedor rival. A zoação eu acho legal, tem que ter mesmo, quem tem que zoar, tem que pegar sei lá, o 37 do Flamengo, enfim, alguma zoeira assim, tá na Série D, mas isso tudo é aceitável. Agora, quando parte pro lance da violência, da agressão, e eu percebo, assim, vendo de longe, que em Pernambuco essa rivalidade é saudável só até certo ponto, né? Aí depois já é uma coisa... É uma rivalidade muito grande, a gente sabe aqui, Santa Sport, principalmente Santa Sport, né? O Náutico tem uma rivalidade, mas até pela quantidade de torcedores ser menores, não se tem tanto o clima, que às vezes chega a ser um clima tenso, tá? Eu antigamente... sempre fui proibido, principalmente minha mãe. Meu pai até queria que eu fosse com ele, né? Ele ia, mas minha mãe não deixava ir no dia de jogo contra o Sport. Todos os outros jogos, liberado. Contra o Sport, não. E aí, nos últimos 2 eu fui. Confesso que, assim, dentro do estádio e aos redores, é uma paz total. Você não vê problema nenhum. E talvez aí, pelo esquema de segurança, ser bem feito ali, próximo. Só que, se tem gerado esse clima de guerra, e isso afasta muitos torcedores, né? Os torcedores não gostam de ir pra jogo contra o Sport, mesmo no caso do torcedor do Sport, no jogo contra o Santa, porque tem esse receio de confusão. E assim, realmente é clima de guerra nas integrações próximas. E assim, é tudo esquematizado. Não é que tá ali perto do Arruda, passou um rubro-negro ali perto, vão pegar ele. Não. Eles marcam lá geralmente aqui são bairros próximos ao Arruda. O Arruda é um bairro mais no lado, na zona norte, né? E aí na zona sul, na Madalena, que é um bairro mais nobre, Espinheiros, eles marcam de se encontrar em avenidas que são muito largas pra
fazer realmente como se fosse uma guerra. Então, isso é muito ruim. Só que, até o pessoal fala, enquanto ficar entre eles, né, entre organizado e organizado, se matando ali, se brigando, duelando entre eles, beleza, problema deles. Só que tá chegando a um ponto que passa um torcedor do Santa Cruz na rua com a camisa do Santa, ele é abordado, é agredido, às vezes acontece só de roubarem a camisa, às vezes acontece deixar o cara de cueca ou até nu na rua e ser agredido. Uma vez eu presenciei trabalhando nos aflitos, era Náutico e me fugiu aqui se é Náutico, era um jogo importante assim no Náutico. Não era contra o Sport, não vou me lembrar agora, acho que talvez fosse até contra o Santa. E aí, quando saiu, estava perto da sede do Náutico, nas sociais, e ali de frente é a Avenida Rosa e Silva, né, que é a avenida do Náutico, onde fica concentrado o torcedor. Tem alguns torcedores da organizada falando, eles estão vindo, vão passar aqui, falando da jovem. Outros falam, não vão passar não. Dito isso, ele descobriu que não ia passar mais ninguém, né, porque até seria loucura alguns torcedores do Sport passar lá, porque eles iam ser minoria, né, até porque o jogo é do Náutico. Então, não aconteceu. Mas ficaram alguns por ali ainda. E aí veio um entregador do aplicativo, né? Tava trabalhando, só que eles estavam com a camisa da organizada do Sport. Algo comum aqui, tá? Muita gente que não tem nada a ver com a organizada usa a camisa das organizadas. Eu não curto, mas tem muita gente que usa. E ele nem sabia que ali tinha jogo do Náutico, ele tava indo fazer entrega, tava com o aplicativo aberto. E aí alguns abordaram ele, não agrediu. Foi uma abordagem truculenta assim, bora, não sei o que. Passa, tira a camisa e querendo bater nele. Um dos mais antigos, e aí o que entra no assunto de ideologia, porque, não defendendo, né, mas antigamente eles tinham algo que se chamava ideologia. Eles não mexiam com o trabalhador, não mexia com o torcedor de camisa normal. Se você tá 10 contra 1, não vai ter nada. Se tá nada de ferro, nada de arma, nada, era mão. 10 contra 10. Hoje em dia já não tem mais essa ideologia, esse respeito, né? Bem entre aspas mesmo, porque querendo não ter respeito nenhum, né? É quase uma facção, né, cara? Deixa de ser torcida. E aí eu já vou entrar em outra história. Deixa eu só concluir essa desse entregador. E aí um dos mais antigos fez, não, o cara tá trabalhando, pô. Mostrou lá a corrida, o cara tava com a bagzinha, né, a bolsa, com o isopor, mandou liberar. Imagina, o cara ia chegar, ia perder a entrega, talvez, se deixasse ele com a entrega, ele ia chegar na casa da cliente sem camisa, ou, sangrando, não tinha condições, né, o cara tá trabalhando, pô. E aí, deixaram ele seguir, porque coincidiu dele, o endereço que estava a entrega dele passar na frente da Rosa e Silva, na frente do jogo do Náutico. E isso já era mais tarde, tá? O jogo tinha acabado coisa de 1 hora. Então acho que o cara nem imaginou que ia ter torcedor ali ainda. E é isso, é muito ruim. Você falou da gangue e tem algumas histórias aqui em Pernambuco sobre isso. Tinha uns bailes que tinha briga de bairro. Então o bairro Madalena vai brigar contra Boa Viagem. Linha de Tiro vai brigar com Vasco. São uns bairros daqui. E aí tinha até uma famosa música de baile, os funk de baile aqui. Que era funk que incentivava a briga, incentivava a violência, né? Tanto que hoje mudou, foi até uma coisa, por causa do fim desses bailes, mudou a música, o funk de Pernambuco, né? Hoje virou brega funk, obviamente tem um brega antigo, né, que também é muito bom, mas tinha o funk de baile, e hoje virou um brega funk, mas até com conotação sexual e de ostentação. Aquele funk de violência foi se acabando. E aí o pessoal que era de baile, foi pra organizada. E o que era rivalidade entre bairros virou rivalidade entre torcidas, né? Então foi meio que isso. Vem de realmente uma guerra de gangue, quase. Essa guerra da torcida organizada aqui em Pernambuco. Cara, essa parte infelizmente tem no Brasil e eu prefiro muito mais o clássico Everton e Liverpool, que é o clássico que teve agora no final de semana. Infelizmente perdemos mais uma. Gosto muito daquele clássico ali que é mais amigável do que outros tipos de clássico que a gente infelizmente romantiza, né? No Brasil a gente romantiza um pouco esses clássicos, né? Acaba que levando resultados muito ruins, né? Tipo, não tendo duas torcidas, né? É até uma medida que eu discordo muito, tá? A medida do torcida única. Por quê? Raramente, não me lembro, desde que eu acompanho futebol, de brigas dentro do estádio, de torcida Santa Sport. Então a torcida única, a gente viu recentemente o jogo torcida única, não adiantou em nada. Porque no Arruda tava o torcedor de bem, esperando o jogo começar, tomando uma cervejinha, tomando uma coquinha, conversando, escutando uma música, como todo clima, comendo um churrasquinho de gato, como a gente costuma falar, peitinho frio, cerveja quente, o pessoal brinca. E fora, tava tendo confusão nos bairros próximos. Nem tão próximo, tá? É porque não dá pra explicar assim, mais ou menos, mas é distante. Então, as brigas acontecem independente do jogo. Acontece independente de torcida única. Então, e não é uma solução. Só vai afastar o torcedor que queria ir apoiar seu time, queria torcer. Então, não é uma solução que deu certo. Infelizmente, o governo daqui tenta afastar o torcedor.
A gente viu aí recentemente o torcedor está sendo muito afastado, hostilizado, até pelas vezes pela polícia. Teve jogo aqui que sem necessidade alguma, a cavalaria foi para cima dos torcedores, num clima bem amigável. Recentemente teve Santa e Náutico nos aflitos. Fizeram um absurdo, com uma covardia com o torcedor do Santa. Colocaram o torcedor do Santa na parede para andar praticamente espremido na parede, com os cavalos na cara dos torcedores e passando o torcedor e batendo. Não tinha tido confusão nenhuma. Simplesmente uma rua que era larga virou espaço de um corredor mínimo, assim, que para passar muito apertado, com um cavalo babando na cabeça da pessoa, com os caras ameaçando, gritando. Então virou um cenário de guerra, pô. Você vai entrar pro jogo tranquilo, você tá ali, tá um clima leve, todo mundo ali comendo um espetinho, conversando, abre o portão, vem do nada, vem a cavalaria, encosta todo mundo na parede e bora, não sei o quê. O que é isso, pô? É guerra. Então, são situações que acontecem, que também é triste, né? Não justifica a violência dos torcedores, entre aspas, né, o pessoal das organizadas, que também não é todo mundo, tá? A organizada faz um papel aqui em Pernambuco muito bonito. As festas, a gente sente na pele, né, quando não tem... Teve uma proibição recente, que a torcida do Santa Cruz ficou fora. O clima no estado é outro, não tem condições. A festa é totalmente diferente, fraca, fica uma coisa mais morgada. Com a torcida organizada fica outro clima, bem melhor, mas a gente sabe que também tem pessoas lá dentro que querem também avacalhar, né? Querem ir mais pra brigar do que realmente torcer. Mas assim, realmente os casos são poucos, são casos fora do estádio e mais especificamente contra o esporte, né? Raramente teve confusão com outro time, confusão dentro do estádio, eu não me lembro. É um problema que tem aqui, sim, mas que é maltratado, é mal feito, é mal gerido. No último jogo, esse que você falou, que teve o fatídico caso lá, inclusive um dos que foi o presidente da torcida jovem do esporte, ele apanhou assim, tinha 10 caras em volta dele, um cara mais antigo deixou, não é pra... Porque antigamente a ideologia caiu, parou, né? E ele continuou apanhando, teve até, não quero nem falar aqui, né, que teve o caso lá que, não é bom nem falar, foi muito grave, foi uma coisa feia, não sei se você chegou a ver, que pegaram ele, então, com um cano, tudinho, então foi algo bem feio mesmo. Isso poderia ter sido evitado, porque foi enviado aqui a torcida do esporte envia a trajetória, e a torcida do Santos envia a trajetória aqui, pra onde vão passar? Pra polícia, e aí vê se a polícia vai aprovar ou não. Então, enviou esse trajeto. O pessoal vai ter que... Vai passar ali, eles vão passar ali e vai ir acompanhado pela polícia. Até chegar ao estádio. Sai da sede até o estádio. Mesma coisa do Santa. E nesse ofício, nesse trajeto, tinha um ponto que coincidia de encontro, que eles iam se bater de frente. Que foi até uma coincidência, tá? Não era pra se bater lá. E foi aprovado pela polícia. A polícia permitiu que tivesse esse encontro. E aí, quando perceberam, até alguns tentaram mudar. Tanto que, por isso que o esporte ficou em minoria, né? Seria minoria de qualquer jeito, mas foi bem menor mesmo. Porque o esporte era pra passar por ali, mas o pessoal viu que ia encontrar, alguns integrantes mudaram a trajetória. Só que o presidente, o puxador lá, geralmente aquele é mais protegido, né? Ele não fica de frente para não... Porque ele é caçado até. Ele quis ir passar por ali. Então, foi culpa dele também, né? Mas também poderia ter sido evitado se realmente a polícia tivesse feito um caminho diferente, dito uma trajetória diferente pro pessoal. Então, infelizmente aconteceu isso. Mas só pra ressaltar, você falou de Liverpool e Everton, isso também foi uma coisa que mudou, né? Porque antigamente também a gente via muitos problemas com os hooligans, né? Com o uso de drogas, muitas coisas que aconteciam no estádio, que era absurda, né? E aí conseguiram mudar, até com a elitização do futebol, né? Aumentando o preço, muitas coisas, mas conseguiram. Aqui no Brasil a gente tem que ver uma forma de mudar. Só que eu acho que chegou também, deixou de ser uma coisa só do esporte, a Federação Pernambucana tem que cuidar, o Sport Recife, o Santa Cruz, vai ser uma coisa que o governo, a polícia tem que cuidar, porque sociedade, fora do estádio. Fora do estádio. Afeta toda a sociedade, concordo. E é fora também do ambiente esportivo. Vira uma coisa que é de gangue mesmo, de bairro. Às vezes acontece briga entre Inferno Coral, Zona Norte, contra Inferno Coral, Zona Oeste. É um exemplo, né? Eu não sei realmente qual é que tem a rivalidade. Mas assim, de zonas diferentes do estado, de Recife, né, principalmente, acontece brigas. Às vezes vem de um bairro, briga com outro, dentro da própria organizada. Então, é um problema que também cabe ao governo. Pra você ver, né? Muito esquisito tudo isso. Mas, assim, eu vi uma reportagem, não vou lembrar agora pra dar o crédito, eu acho que foi do Peleja. Tenho quase certeza que foi do Peleja. O secretário de Segurança lá de São Paulo disse que funcionou, né? Colocar a torcida única, né? Reduziu lá os casos de morte, de agressões, enfim. Mas fica sempre aquele questionamento, né? Funcionou pra quem, né? Pra quê?
né? Porque tem uma grande parte de torcedores que tem uma geração, na verdade, de crianças, adolescentes que nunca viram um clássico no estádio com 2 torcidas, né? Então, sei lá, você meio que tampa ali um vazamento muito grande, mas tem vários outros vazamentos correndo água do mesmo jeito. Então, você estanca só o maior, beleza, mas não dá conta da quantidade que tem, porque você está focado somente em um problema, né? E parece que é uma preocupação realmente com a imagem, com o bolso, com... sei. Porque se você quer realmente diminuir a violência, isso aí serve pra política como um todo, né? Não só no esporte. Você consegue, mas parece que não tem interesse. Por exemplo, se você for procurar, qual são a maioria dos casos de briga que tem, por exemplo, que eu presenciei aqui dentro do estádio, nenhuma foi rivalidade, briga entre torcedores rivais. A maioria foi briga entre torcedores do próprio clube que estava alterado por causa do álcool, se chateou com alguma coisa e então a maioria da briga que eu presenciei no estádio foi por causa de bebida. Vão parar de vender? Não, porque a bebida que vende no estádio é a maior parte da receita do clube, vai para o governo, tudo. Então não é algo que ele vai querer combater. Então a preocupação realmente não é com a saúde, com a integridade dos torcedores, dos cidadãos, é com a imagem e com o bolso deles. Cara, mudando um pouquinho de assunto ainda, falando de futebol, você falou um pouco sobre como nasceu, né, o seu interesse pelo Santa, é algo de família, é algo de berço, digamos assim. E toda vez que eu trago pessoas que torcem para algum time aqui, eu trouxe recentemente o André Pseudo, da TNT Sports, ele torce pro São Paulo e pro Liverpool. Eu trouxe o Piero Fiorelli, né, que também é da TNT Sports, que torce pro Corinthians. Então toda vez que eu trago algum torcedor aqui, eu gosto de fazer uma brincadeira, né? E aí com você eu vou fazer um 3-2-1 sobre o Santa Cruz. Eu vou dar 3 situações, 2 situações e uma situação relacionada ao Santa, beleza? Para você me responder. Só que antes de te dar esse 3-2-1, eu queria te perguntar qual foi, assim, um momento, né, que você falou, agora eu sou torcedor do Santa, né, que você falou sobre o Santos Futebol Clube, na época do Neymar, que, de fato, faço coro aquela época ali, todos os meus amigos da rua, eu ainda moro no mesmo bairro que eu passei a infância, né, em outra casa, mas é no mesmo bairro. Então, os moleques da rua, todo mundo, às vezes, sei lá, tinha jogo, os flamenguistas, né? Tinha jogo do Flamengo, mas o cara preferia ver o jogo do Santos na Band. Naquela época, a Globo passava um jogo e a Band passava outro, né? Parece que a Globo sempre passava um jogo do time do Rio e a Band sempre passava um jogo do time de São Paulo. Bons tempos. E eu queria te perguntar, assim, qual foi o momento que você virou a chavinha, assim, ou quando você se entendeu como torcedor do Santos? Cara, eu acho que acredito que teve vários momentos, né? Eu tenho uma lembrança muito boa da final da Copa do Nordeste, né? Santa Cruz e Campinense, que pra mim é o maior título da história do Santa Cruz, né? Uhum. Foi um jogo, foram 2 jogos, as 2 finais, né? Que era ida e volta. Foi muito boa, foi 2 jogaços, assim. Me marcou muito. Mas antes, mais novo, teve um jogo que o Santa Cruz sai da Série C pra Série B com um gol de Caça-Rato, ele mesmo, 2-1 contra o Betim. No Arruda, Santa tava sendo eliminado, assim, o jogo tava a situação já ruim, faz o 1-1, né, e aí o jogo ia pros pênaltis, aí tem um cruzamento na área, Caça-Rato de peixinho, ele quica, a bola quica na frente dele, ele dá um peixinho, é muito legal, até arrepia, só de lembrar, assim, inclusive no YouTube aqui tem a narração da Haroldo Costa, da Rádio Jornal de Pernambuco, é coisa de se arrepiar, depois procura Santa Cruz e Betim, narração Haroldo Costa, muito bom, vale a pena, é um negócio assim que arrepia, e foi esse jogo que eu tenho uma lembrança, mais de 90 mil torcedores no estádio, né? Naquela época ainda podia, né? Hoje em dia a capacidade de Santa tá quase, da Arruda tá quase 30 mil por causa das limitações de estrutura, porque o estádio ficou abandonado, mas a minha lembrança, que eu acho que me apaixonei por esse clube, tava um jogo muito tenso, e aí a bola sobra pra Caça-Rato, ele faz Santa Cruz 2, Betim, o gol do acesso para a Série B. Dali pra frente foi uma trajetória boa, né? 2013, 14, 15, 16 chegou na A, Copa do Nordeste. Infelizmente lá pra cá foi muito sofrimento, mas foi um da virada de chave. E agora, eu vou confessar que agora esse ano foi um ano muito especial também, tá? Pro torcedor do Santos. Acredito que o torcedor lá, o Enzo, de 10 anos, agora vai estar falando desse jogo quando for ser entrevistado pelo Jonathan daqui a uns anos. Um torcedor que tá vindo aí agora, um futuro torcedor do Santa. Ele vai dizer que se emocionou com o gol de Wagner Balotelli contra o América de Natal. Seja se ele estava em casa, se ele esteja no Arruda acompanhando. No Arruda teve um telão lá pra assistir. Ou se ele estava lá no Natal, na Arena das Dunas. Foi um gol muito emocionante que garantiu o acesso do Santa Cruz pra Série C depois de 10 anos sem conquistar um acesso, né? Então foi algo emocionante, mas o especial pra mim foi Santa Cruz e Betim 2-1, e também com ressalva pra Santa Cruz e Campinense, que foi também espetacular, Copa do Nordeste, o título. Eu era até um pouco mais velho, né, então tinha mais consciência, assim,
do que era aquilo, né? A emoção que foi. E já entra no que eu ia te perguntar agora no 3-2-1, né? Que eu ia perguntar 3 jogos marcantes do Santa. Você já falou 2, se quiser acrescentar mais um, ou se quiser refazer os jogos marcantes. Vamos lá. Pra não falar o mesmo, Santa Cruz e Betim foi porque você perguntou da virada de chave, né? Qual foi o dia que eu me apaixonei. Então eu não vou dizer ele de novo. Vamos fazer um esforcinho aqui pra lembrar mais. Vou botar Santa Cruz e Campinense. Poderia colocar os 2 jogos, mas eu vou colocar contando ida e volta já, tá? Pra não ser assim. Santa Cruz e Campinense. Agora vamos lá. Santa Cruz e Sport. Um jogo que Caça-Rato, também de novo Caça-Rato, é o culpado também de... Se o Neymar foi culpado pelo Santos, o Caça-Rato foi um dos culpados de eu gostar tanto do Santa Cruz. Santa Cruz Sport. Teve vários, né? Que eu posso falar aqui. Inclusive foi uma época de 2011 a 2013 que o Santa Cruz várias vezes ganhou do Sport. Principalmente na Ilha do Retiro. Até tem uma brincadeira aqui que o pessoal... Que a Ilha do Retiro é a casa de festejo do Santa Cruz. Então eu vou falar a final do Pernambucano 2013. Santa Cruz 2, Sport 0 lá na Ilha do Retiro. Santa Cruz brilhando. Gol de Sandro Manuel, Caça-Rato deixando o Magrão perdido. Já falei do Campinense e Santa Cruz, e também contra o Sport, final 2011. O final do Pernambucano 2011 também foi muito emocionante. Foi um jogo que deu até polêmica, tudo, mas que o Santa Cruz conseguiu reverter com Thiago Cardoso brilhando, ele que se transformava quando enfrentava o Sport. Então, esses 3 jogos. Santa Cruz e Campinense de volta, final 2013, Santa Cruz Sport, final 2011, Santa Cruz Sport também. Da hora. Agora, 2 jogadores marcantes do Santa pra você. É difícil botar só 2, né? Mas eu vou... Não tem como não falar de Caça-Rato, porque foi um cara que, dentro dos ídolos recentes, ele era o mais limitado tecnicamente. Mas é um cara que tem uma identificação tão grande com a torcida, um cara esforçado, um cara que era predestinado, entrava no jogo e fazia gol do título. Ele, muitas vezes, foi protagonista nos clássicos. Isso também pesa muito. Então, Caça-Rato vai ser um deles, sem dúvidas. E aí, fica no coração pra escolher mais um. É difícil. Teria 3 que tá na minha cabeça. Seria Thiago Cardoso, o Denis Marques e o Grafite. Mas, pela importância nos títulos, eu vou Thiago Cardoso. Thiago Cardoso é o maior goleiro da história do Santa Cruz, junto com o Birigui, mas é outra época, né? Eu não acompanhei. Então, dos que eu vi, Thiago Cardoso foi assim, absurdo, espetacular. E é um cara que é tão grande, foi tão importante, que ele foi jogar no Náutico e ninguém tem raiva desse por causa disso. Ele jogou no Náutico e todo mundo ainda ama ele. É um cara muito respeitoso. Inclusive tem um carinho até da torcida do Sport, né? Ele fez a torcida do Sport passar raiva, mas nunca desrespeitou o Sport, nunca chegou lá, humilhou o Sport, nunca desrespeitou nada. Sempre foi um cara muito respeitoso, um cara do bem. Então, o Caça-Rato, que são até personalidades diferentes, né? O Thiago Cardoso é um cara centrado, calmo, angélico, e o Caça-Rato era da bagaceira, como a gente costuma falar. Mas foram 2 caras muito importantes pra história do Santa Cruz. Da hora. E agora no 1 é um título possível, tá? Não vale falar Libertadores. É um título possível, não precisa ser agora. Vai ser um título possível daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, que você gostaria que o Santa Cruz ganhasse. Tipo assim, se você pudesse escolher só um título pro Santa Cruz ganhar, o maior dentro dos possíveis, vendo Santa Cruz. Pode projetar o Santa Cruz com SAF, pode projetar o Santa Cruz na Série A, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que você gostaria que o Santa Cruz levantasse, que você ia ficar muito feliz. Vou usar aqui, porque eu até brinquei recentemente com amigos tricolores, que eu tô com um sentimento que, com esse projeto da SAF, com o Santa Cruz subindo, obviamente que não é pra agora, né? É pra 2026, nem pra 27, talvez pra 29, 30, ali. A Copa do Brasil. Eu acredito que o Santa, com reestruturação, é uma competição de mata-mata, que obviamente, eu acho que é difícil, obviamente, mas o Campeonato Brasileiro você exige mais constância, é mais complicado, né? E hoje com o Flamengo, o Palmeiras, com o investimento que tem, é muito difícil, mas a Copa eu acredito que dê. E é um título que tem essa briga aqui, né? O seu do Sport fala que é maior que o Santa por causa da Copa do Brasil, né? Eles falam também do brasileiro, mas aí o cara nem escuta, né? Sabe que o brasileiro 87 é do Flamengo. Mas a Copa do Brasil realmente eles ganharam em 2008, né? Contra o Corinthians. Então o torcedor do Santa tem essa mágoa ali de querer ganhar uma Copa do Brasil. E eu acredito que pode ser possível com investimento. O Santa Cruz tem uma capacidade que poucos times têm na Série D e na Série C, que é de convencimento de alguns jogadores grandes, de jogadores que tinham mercado na A, vir pra cá por causa da sua torcida, por causa, hoje com a SAF também facilita, por causa da cidade, que é muito bonita, de Recife, as praias. Então, as festas, né? O Galhardo também convenceu aí, tem uma praia do caramba, tem muita festa boa, tem uma torcida massa, vem embora. Então, o Galhardo é um cara que tinha mercado na série A.
ou na Série B. Então eu acredito que o Santa tem capacidade de trazer um Keno, um João Paulo, um Gilberto, né? Que foi um jogador histórico também. Poderia ter sido citado se você abrisse a lista ali mais para mais jogadores, com certeza o Gilberto seria listado. Então, a Copa do Brasil aí é o sonho. Da hora, mano. Da hora. E é possível, realmente, cara. A Copa do Brasil é um democrático, né? Digamos assim. Dá pra beliscar lá. E, cara, é isso, mano. Foi muito bom trocar essa ideia com você. O tempo passou, a gente nem percebeu. Falar de futebol também é algo que eu gosto muito, que eu gosto pra caramba. E eu gosto sempre de brincar que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né? Onde o convidado tem direito de falar o que quiser. Falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro, né? Como eu já disse, não é uma entrevista, é um bate-papo. E assim como todo bate-papo que existe, a conversa vai para onde tem que ir. E ela foi para onde teve que ir. Então fica à vontade, meu amigo, e mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter colado aqui. É isso, eu que agradeço, João, o convite, né? Mais uma vez, uma oportunidade aqui de estar com você, conversando, falando de futebol, que é algo que a gente fala com naturalidade, né? E por isso que o tempo passa aí rapidamente, porque a gente se sente em casa, a gente gosta de falar. E é muito bom, né? Falar de futebol, falar do Santa Cruz, tocou em uns pontos assim que me trouxe lembranças muito boas, então foi sensacional. Não só do Santa, mas de infância também, então trouxe lembrou momentos bons, recordou momentos bons da minha vida. Então foi muito massa esse bate-papo, essa resenha, né, que a gente gosta de falar aqui em Pernambuco. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Gostei pra caramba de participar, foi muito legal. O pessoal vai também que escutou aí, com certeza gostou. Falar de Santa, falar de futebol é sempre muito bom pra mim. E eu falo aí com facilidade. Se quisesse, ficasse aqui mais 3, 4 horas, a gente continuava falando aqui de Santa Cruz, de futebol, porque é algo que eu realmente gosto. Então, valeu aí pelo convite mais uma vez. Reforçando, você tá sempre convidado, quiser participar lá do De Frente pro Gol, a gente vai até acertar aí pra você participar, pra falar de futebol. Então, muito obrigado pelo esse projeto também, esse projeto muito massa. Conheci recentemente, escutei algumas coisas, então foi sensacional participar. Valeu. Da hora, mano. Tamo junto, até a próxima. Até.